Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação RIT. Olha só, nós vamos mudar de assunto agora para trazer o destaque do dia, que é a notícia dos Estados Unidos. Olha só, os Estados Unidos interceptaram, melhor dizendo, 2 navios petroleiros da Venezuela. Um deles tinha escolta de um submarino russo. Vamos ver agora as imagens dessa ação em alto mar. A secretária da Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, divulgou um vídeo que mostra o navio petroleiro M. Sofia, ligado à Venezuela, sendo capturado no Mar do Caribe. O navio estava em águas internacionais e as autoridades americanas confirmaram ter apreendido o navio nesta semana. No mesmo dia, o país também apreendeu outro petroleiro, também ligado à Venezuela, mas que recebeu escolta de submarino russo e navegava sob a bandeira do país. O petroleiro era identificado como Marineira. Essa captura gerou tensão entre a Rússia e os Estados Unidos, já que o governo russo já repudiou a ação e afirmou que a apreensão do petroleiro violou o direito marítimo e que não tinham jurisdição para o uso da força. Já a Casa Branca se defendeu, afirmando que a apreensão respeitava os direitos internacionais, porque o navio navegava sob bandeira falsa. No momento da captura, o navio Marineira estava vazio. E olha só, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou a prisão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília nesta quarta-feira. Isso aconteceu por volta das 11h20 da manhã e foi encaminhado para o Hospital Star, no Distrito Federal, para fazer exames. Esse deslocamento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro sofreu uma queda ontem e bateu a cabeça em um móvel na cela em que cumpre a pena de 27 anos e 3 meses por liderar trama golpista. O ex-presidente saiu da PF escoltado por um comboio formado por viaturas da Polícia Federal, além de batedores da Polícia Militar e da Polícia Penal. Todos entraram pela garagem do Hospital DF Star. Os pedidos médicos pedem autorização para fazer os exames de tomografia computadorizada de crânio, ressonância, magnética de crânio e eletroencefalograma para investigar o quadro clínico de Bolsonaro, descrito como compatível com traumatismo craniano, síncope noturna associada à queda, crise convulsiva a esclarecer, oscilação transitória de memória e lesão cortante em região temporal direita. A defesa de Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorização para que o ex-presidente deixasse a prisão e realizasse exames médicos. O pedido foi negado inicialmente e o ministro solicitou mais detalhes do laudo médico. Na petição enviada ao STF, a defesa afirmou que a queda representa risco concreto à saúde de Bolsonaro, sobretudo em razão de seu histórico clínico recente, e solicitou a transferência com acompanhamento médico e escolta policial. Olha, nós vamos chamar agora novamente o Caio Veríssimo, que está em frente a uma loja de conveniência na zona oeste de São Paulo. Como eu disse no início, um carro desgovernado invadiu o local e causou uma enorme destruição. E ainda uma pessoa que estava no local ficou ferida. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança e são impressionantes. O Caio vai mostrar para a gente agora. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. Bom, nós estamos aqui no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo, para contar essa história impressionante, né? Bom, nós vamos ver no vídeo já, vou pedir para rodar o vídeo. Olha só que interessante. O homem, ele estava abastecendo o carro quando, de repente, ele foi sair de uma das baias de combustíveis, quase pegou um Fiat Idea, que estava também saindo do abastecimento, e invadiu com muita força essa loja de conveniência aqui, quebrando tudo lá dentro. O que mais impressionou nesse vídeo
o que mais impressiona nesse vídeo é a sorte que as pessoas que estavam trabalhando aqui tiveram, né? Foi realmente Deus abençoando essas pessoas, não deixando com que uma catástrofe pior acontecesse. Nós podemos ver no vídeo que uma das pessoas que estavam trabalhando aqui saiu no momento assim, pulando ali, conseguiu se livrar da cena. E olha, nós vamos conversar exatamente com ela, a Roseli. A Roseli está aqui com a gente agora, vamos conversar. Roseli, boa tarde. Primeiro, quero que você fale pra gente como que foi esse momento desesperador pra você. Conta essa história pra gente. Então, foi uma coisa muito surpresa, a gente não esperava, não sabia que isso ia acontecer. Eu estava olhando as validades nas gôndolas, estava abaixada, de repente eu só senti o abalo. Então, quando eu levantei, já tinha acontecido, a minha amiga que se machucou, estava aqui atrás, que se machucou atrás do balcão, e o carro simplesmente entrou desgovernado, que foi perdido o controle, e atingiu a geladeira, atingiu mesa, o vidro da loja, como vocês estão vendo, e graças a Deus a gente não se machucou grave. A minha amiga teve umas lesãozinhas, mas não foi nada grave, então foi um livramento muito grande, e a gente não esperava esse acontecimento, né? Mas infelizmente a gente está sujeito a qualquer coisa nesse mundo, né? É verdade. E bom, a gente percebe no vídeo que a sua amiga ela ficou presa. Sim. Como que ela conseguiu sair desse... O rapaz veio lá da pista e socorreu ela, porque eu não conseguia socorrer, porque eu saí pra fora, tipo em pânico, né? Muito abalada. Aí ele veio aqui e tirou ela, ela não conseguia andar, por causa que se machucou bastante. Aí veio o ponto-socorro e socorreu ela, só que ela está bem, não teve lesão, só machucado mesmo. Que bom. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Muito tchau, bom. Tchau. Graças a Deus, nessa situação, a gente percebeu a mão de Deus livrando essas pessoas, mas vamos mais uma vez dar uma olhada nesse vídeo, porque é um detalhe muito interessante para nós percebermos. Olha só, no vídeo a gente consegue ver que muitas pessoas achavam que quem tinha se ferido nessa situação era exatamente a Roseli, que estava agachada em uma das gôndolas ali, colocando, né, os produtos ali no balcão, mas não. Quem se feriu de fato é lá em cima no vídeo a gente consegue perceber que quem se feriu é outra moça, outra funcionária que estava mais próximo do balcão. E olha só, nesse momento eu quero mostrar para o nosso público, Kleber, o resultado. Olha só como que ficaram as geladeiras que o carro acabou atingindo. Realmente não serve mais para nada, totalmente danificada. O impacto foi realmente muito forte. Para quem está se perguntando o que é que aconteceu de fato com o motorista, ele estava bêbado. Na verdade não, era um senhor de 65 anos. Ele disse para as pessoas que estavam aqui que o tênis dele acabou enganchando no pedal do acelerador, ele não conseguiu soltar. Nisso ele invadiu, então a loja acabou danificando tudo. Ele também teve que fazer o teste do bafômetro para comprovar que de fato ele não estava bêbado, não tinha ingerido nada, e agora ele responde por lesão culposa, quando não tem a intenção de matar alguém. Então, com isso, ele vai ser ainda investigado um pouco mais toda a situação, o carro passando por uma perícia, e aí vai ser esclarecido de fato tudo que aconteceu. Mas, mais uma vez, nós podemos aqui ver que foi um verdadeiro milagre que os funcionários passaram por aqui, e também o motorista, porque apesar de toda essa cena e todo esse impacto, ninguém se feriu gravemente e todo mundo está com vida, graças a Deus. É isso, Kleber, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Caio. Primeiro, obrigado, parabéns aí. Excelente a cobertura, mostrou a vítima, mostrou o estrago e também as imagens impressionantes. Segunda coisa é lesão corporal culposa, isso em virtude dos ferimentos ali que as pessoas sofreram. Daqui a pouco, então, eu chamo o Caio aí para mais informações sobre outro caso que aconteceu em São Paulo. Olha só, vamos mudar de assunto agora para falar outro alerta importante. A Anvisa proibiu a venda de alguns tipos de leite em pó da Nestlé. A medida é preventiva e prevê ainda um recall voluntário de lotes no Brasil e também em outros países. A comercialização, a distribuição e o uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino, fabricadas pela Nestlé Brasil, foram proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A decisão tem caráter preventivo, isso porque, segundo a Anvisa, a medida foi adotada após a identificação do risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.
O aviso sobre o risco foi feito à agência pela própria Nestlé, que também começou a recolher de forma voluntária os lotes dos produtos no Brasil e em outros países. A ingestão de alimentos contaminados pode provocar vômitos persistentes, diarreia e letargia, caracterizada por sonolência excessiva, lentidão de movimentos e do raciocínio, além de dificuldade de reação. Se a criança apresentar sintomas após o consumo, os pais devem procurar atendimento médico e informar o alimento ingerido e, se possível, levar a embalagem. A toxina foi detectada em itens provenientes de uma fábrica na Holanda, associada ao ingrediente fornecido por um fornecedor global de óleos terceirizados, o que levou à decisão de ampliar o recall de forma internacional. No Brasil, a proibição atinge apenas alguns lotes das marcas citadas. As orientações aos pais e responsáveis é que verifiquem o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis das marcas afetadas e não utilizar nem fornecer o produto se ele pertencer a um dos lotes recolhidos. Os responsáveis devem procurar o serviço de atendimento ao consumidor indicado na embalagem para trocas ou devoluções. O consumo dos produtos dos lotes especificados devem ser suspensos imediatamente. Olha, e além do leite em pó que a gente viu agora há pouco aí, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também determinou o recolhimento de 4 lotes de panetones contaminados, por fungos. Vamos ver aí na reportagem. Também foram suspensos produtos alimentícios que levam cogumelos sem autorização para uso em alimentos no Brasil. A medida foi publicada em resolução no Diário Oficial da União e envolve 2 empresas distintas. No caso dos panetones, a decisão atinge 4 lotes fabricados pela empresa de Viés Indústria e Comércio de Chocolates Finos Limitada. O recolhimento foi comunicado de forma voluntária pela própria fabricante após a identificação de fungos na superfície dos produtos. Segundo a Anvisa, o lote afetado é o de número 251.027 e tem prazo de validade até 27 de fevereiro de 2026. São eles: mini panetone com gotas de chocolate trufado tradicional e os panetones Nossa Língua trufado com bombons, formato de língua de gato, com gotas de chocolate trufado tradicional e frutas trufado tradicional. Lote 251.027, afetado de panetones de Viés. Mini panetone com gotas de chocolate trufado tradicional, 140 gramas. Panetone Nossa Língua trufado com bombons, formato de língua de gato, 700 gramas. Panetone com gotas de chocolate trufado tradicional, 700 gramas. Panetone com frutas trufado tradicional, 700 gramas. Em nota oficial, a agência reguladora explicou que a detecção de fungos na superfície dos produtos constitui uma não conformidade que pode representar riscos à saúde, motivo pelo qual a comercialização, distribuição e consumo foram vedados até segunda ordem. A Anvisa recomenda que consumidores que possuam esses produtos em casa interrompam o uso imediatamente e procurem a empresa ou o estabelecimento para orientação sobre reembolso ou substituição. Olha, depois dessas 2 reportagens, eu chamo a atenção de você aí que nos assiste. Você viu aí, leite em pó e panetone. Então, tenha muito atenção aos alimentos que você compra e leva para a sua família. Mudar de assunto agora para fazer um giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta quarta-feira. Olha só, 4 turistas estrangeiros foram presos em um supermercado no Rio de Janeiro por tentar furtar produtos. Que mau exemplo, São 2 argentinos e também 2 espanholas. Vamos ver com o Joenison Santos.
4 estrangeiros foram presos em flagrante neste final de semana em Copacabana, na zona sul do Rio, suspeitos de furtar produtos em supermercados da região. Segundo a Polícia Civil, os detidos são 2 homens argentinos e 2 mulheres espanholas. As prisões ocorreram durante diligências da Operação Contra-Golpe, que tem como objetivo combater furtos e golpes praticados contra estabelecimentos comerciais da Zona Sul. De acordo com os agentes, os 2 argentinos foram flagrados pelas câmeras de segurança de um supermercado enquanto tentavam furtar garrafas de bebidas alcoólicas importadas e outros itens de alto valor comercial. Eles esconderam os produtos e tentaram sair sem pagar, mas foram abordados antes de deixar o local, evitando prejuízo ao comércio. Em outra ocorrência, as 2 espanholas foram detidas após pegarem diversos produtos das prateleiras e esconderem os itens em bolsas e sacolas. A polícia classificou a ação como furto qualificado. Os 4 foram levados para o 12º Departamento de Polícia, onde foram autuados em flagrante. Os consulados da Argentina e da Espanha foram comunicados e os presos permanecem à disposição da Justiça. Segundo a polícia, desde o início da operação, 14 pessoas foram presas por diferentes crimes na Zona Sul do Rio. Olha, uma história curiosa viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Olha só, uma mulher, ela se dizia noiva do ator Brad Pitt. Ela foi encontrada nas proximidades do aeroporto de Erechim, no Rio Grande do Sul, e ela estava à espera do suposto noivo. Vamos ver essa história com Guilherme Souza. Uma moradora de São Valentim, município com pouco mais de 3.000 habitantes no norte do estado, chamou a atenção no aeroporto da cidade vizinha, em Erechim, na noite da véspera de Natal. Ela estacionou o carro no local e permaneceu por lá por um longo período, mesmo sem a previsão de chegada de voo nas horas seguintes. A situação despertou a atenção da Brigada Militar, que abordou a mulher para entender o motivo da espera. Aos policiais, ela disse que aguardava a chegada do ator norte-americano Brad Pitt, com quem afirmava ter planos de casamento. Segundo o relato, depois da cerimônia, o ator passaria a morar com ela no norte do Rio Grande do Sul. A mulher também garantiu que tinha certeza da identidade do suposto noivo e afirmou que os 2 teriam conversado por videochamadas. Vamos ver um trecho da filmagem em que ela conta toda essa história aos policiais. Aí a senhora viria buscar ele aqui? Eu viria buscar ele aqui. E ia voltar para onde? A gente ia ficar no hotel aqui em Erechim, até depois da manhã. Depois eu ia para São Valentim. Eu vou falar o que nós conversávamos. O plano era a gente se casar. E morar aqui em Erechim, ou São Valentim, Barão do Cotigipe, por aqui. Sim. E a senhora só falou com ele pelo... Sim, mas a gente fez eu tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, porque eu falei várias vezes com ele por videochamada. Sim. Então, quando tu faz uma videochamada, tu não tem como botar outra pessoa a falar contigo, né? Sim. Então, eu tenho certeza que com ele eu falei. Nessa conversa com os policiais, a mulher afirmou que o suposto Brad Pitt não havia pedido nenhuma quantia em dinheiro. Por isso, naquele momento, não foi registrado o boletim de ocorrência, já que não havia indícios de crime. Mas, na última segunda-feira, depois de toda a repercussão do caso, a história teve novos desdobramentos. A mulher procurou a delegacia e disse que tudo não passou de uma brincadeira feita com o filho de 12 anos que estava com ela no carro. Cabe agora à Polícia Civil esclarecer o que realmente aconteceu. Inclusive, a polícia já disse que seguirá apurando os fatos para confirmar se houve ou não tentativas de estelionato. Caso fique comprovado que o suposto Brad Pitt não solicitou nenhuma quantia em dinheiro, o próximo passo será avaliar se a conduta da mulher pode se enquadrar em algum crime. E olha, uma gata de Santa Catarina que tem, olha só, 30 anos de idade, ela pode ser a mais velha do mundo. A Michele Veiga vai contar esses detalhes pra gente. E olha que número interessante. A gatinha chamada Seba, que mora na Serra Catarinense com a família Padilha, pode entrar para o livro dos recordes como a gata mais velha do mundo. Isso mesmo, ela chegou à família nos anos 90 e, de acordo com os registros, ela teria 30 anos completamente
completados agora em 2026, o que tornaria o bicho felino domesticado, um gatinho, como ela, mais velho do mundo. Essa história toda, né, tá correndo aí as informações e ela pode sim estar entrando no livro dos recordes. De acordo com a família Padilha, que é a tutora, né, desse animalzinho, eles informaram que eles resgataram a Sebá aí nas ruas e acabaram adotando o felino e registraram ali a sua data de nascimento. Como não tem registro formal, eles estão tentando aí avaliar, né, o tempo, a idade da Sebá, pelo menos nascida em 1994. Aí sim ela estaria, né, com uma idade avançada, entrando no livro dos recordes. O possível reconhecimento ainda não veio, mas está seguindo para análise para que a Sebá possa se tornar a gata mais velha do mundo, um registro aqui que seria feito em Santa Catarina. E olha só, um homem e uma mulher foram sequestrados por engano no Rio de Janeiro. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. Vamos ver essa história com o Joenison Santos. Uma mulher e um homem foram sequestrados na última terça-feira em Olaria, na zona norte do Rio. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a mulher saindo de uma vila residencial e entrando em um carro prata. De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, ela havia solicitado uma corrida por aplicativo. Segundos depois de atravessar o portão, 2 homens encapuzados desceram de um carro branco e a retiraram à força do veículo. As imagens mostram a vítima tentando se desvencilhar dos criminosos, mas ela acaba sendo colocada no carro usado no crime. O motorista de aplicativo também foi levado. Ele estava com um filho no veículo que foi deixado no local pelos sequestradores. Foi apurado que as vítimas foram liberadas pouco tempo depois, porque não eram o alvo dos criminosos e foram levadas por engano. A investigação está a cargo da Delegacia Antissequestro e corre sob sigilo. E olha, em São Paulo também aconteceu um outro sequestro. Uma mulher, ela foi rendida pelos criminosos no estacionamento de um mercado. E depois, olha só, ela foi jogada para fora de um carro em movimento numa estrada. Vamos ver agora novamente com o Caio Veríssimo, ao vivo, vai contar essa história pra gente, Caio. Pois é, Kleber, a analista de sistemas de 51 anos, ela saía do mercado, Giga Atacado, o nome do mercado, estava saindo de dentro do mercado ali no estacionamento para voltar para o seu carro, quando ao lado do carro dela, ela foi abordada por um homem, tinha estacionado já de propósito, só aguardando por ela. Assim que ela aparece, ele então aborda a mulher e obriga a analista de sistemas a entrar no carro. Antes de entrar, ela começa a gritar desesperada, o que chamou a atenção das pessoas que estavam à volta. As pessoas perceberam que tinha algo errado. Mesmo assim, o bandido conseguiu abordar a mulher e colocá-la para dentro do carro. Dentro do carro tinha mais 2 comparsas junto com eles. E aí, nesse momento, eles fugiram pela marginal. Só que, com os gritos da mulher, chamando a atenção toda a situação, as pessoas que estavam no mercado ali ligaram para a polícia, contaram, relataram o carro, a placa do carro, o que fez com que a polícia rapidamente agisse e começasse a perseguição. Então, durante toda a marginal Pinheiros, a polícia perseguiu. Quando eles perceberam que estavam sendo perseguidos, o plano deles então foi para água abaixo, jogaram a mulher para fora do carro. Quando ela foi... os policiais conseguiram alcançá-la, conseguiram atendê-la, né? Levaram ela para o atendimento. Ela explicou toda a situação melhor e disse que os homens dentro do carro disseram a ela que a única causa para terem abordado ela é porque eles queriam assaltá-la financeiramente. Então eles pediram para que ela pudesse enviar Pix para eles, mas no desespero ela não conseguiu, gritando dentro do carro. E quando eles perceberam que a polícia já estava próximo, abandonaram o plano, jogaram a mulher para fora do carro, que por sorte não se feriu gravemente, teve alguns arranhões, mas agora segue tudo bem. E ela confirmou que a ação foi tão rápida, ali quando abandonaram ela ali na rodovia Anhanguera, a ação foi tão rápida que ela não conseguiu fazer nenhuma transferência. Então, apesar dos ferimentos, ela não teve nenhuma perda financeira e graças a Deus está tudo bem com ela. A polícia ainda segue agora investigando para conseguir descobrir quem são esses bandidos que raptaram essa mulher. É isso, Kleber, uma cena realmente assustadora que deixa todo mundo muito em alerta, né? Porque os bandidos estão cada vez mais
insistentes nas suas formas de criarem o que eles querem. Então, todo mundo fica muito esperto com esses bandidos, seja em qualquer circunstância. Eu volto com você aí no estúdio, Kleber. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações mais uma vez. Bom, vamos mudar de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo, Bruno. Bruno, vamos começar falando de uma lista que foi divulgada com o valor, né, dos principais jogadores do mundo, os mais caros. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, o CIES, o Observatório de Futebol, divulgou a lista e quem lidera é o jovem Yamal de apenas 18 anos. Mas no top 10, nenhum brasileiro está presente. Vamos conferir. O CIES, o Observatório do Futebol, publicou um estudo com o valor de mercado estimado dos principais jogadores de futebol do mundo. E no top 10 não há nenhum brasileiro. Confira agora o top 10 completo. Quem lidera a lista é o espanhol de 18 anos Lamine Yamal. A joia do Barcelona tem um preço avaliado em 343 milhões de euros, cerca de 2 bilhões de reais na cotação atual. Em segundo vem o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, com um valor de mercado de 255 milhões de euros. E fechando o pódio, o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, com um valor estipulado de 201 milhões de euros. Em quarto, o inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, valendo 153 milhões. Em quinto vem o francês Michael Olise, do Bayern de Munique, valendo 136 milhões. Em sexto está o alemão Florian Wirtz, do Liverpool, que vale 135 milhões de euros. Em sétimo, o francês Désiré Doué, do PSG, valendo 134 milhões. Em oitavo, o português João Neves, do PSG, valendo 130 milhões. Em nono vem o turco Arda Güler, do Real Madrid, também valendo 130 milhões de euros. E fechando o top 10, o espanhol Pedri, do Barcelona, também valendo os mesmos 130 milhões de euros. No top 10, o Real Madrid é o clube que tem mais jogadores, com 3 representantes, além de Mbappé, Jude Bellingham e Arda Güler. Ainda de acordo com a pesquisa, o jogador mais caro fora das 5 principais ligas da Europa é o Vitor Roque, do Palmeiras, com preço avaliado em 85 milhões de euros, o equivalente a cerca de 534 milhões de reais. Bom, Kleber, por enquanto é só, mas excelente tarde a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado. E no Jornal das 18h30 tem mais esporte, né, Bruno? Com certeza. Bom, essa edição também fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima tarde e até mais. Tchau.